Ximene está no ao vivo. Olá, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com todos vocês e retornar, né, com as nossas capacitações online aqui na Qualitus. E já voltamos com um super produto para apresentar para vocês hoje, que é uma nova empresa de cruzeiros no mercado de luxo, com os barcos super intimistas e que já inicia sua navegação agora em julho desse ano pelo norte da Europa. Esse produto está causando muita curiosidade no mercado aqui no Brasil, e a Qualitus convidou o Flávio Correia, que é o responsável comercial no Brasil. Bem-vindo, Flávio, bom dia. Obrigado, bom dia a todos. Estou super feliz com esse convite e estou aqui para Obrigada. contar para vocês um pouco sobre Explora Journeys. Muito obrigada, viu, Flávio? Bom, com esse primeiro de 6 navios de luxo, a gente vai falar um pouco da embarcação que está aí para ser lançada em detalhes, mas antes de começar a falar um pouquinho sobre esse produto incrível que o Flávio vai apresentar para a gente hoje, só passar um pouquinho para vocês de algumas informações importantes aqui da Qualitus. Primeiro que esse webinar, esse treinamento, ele está sendo gravado, tá? E a gente pode depois compartilhar com todos no site da Qualitus. Então, se vocês quiserem também depois passar para as equipes, né, para outras agências, fiquem à vontade, tá bom? Enfim, primeiramente eu quero dizer por que a Qualitus. A Qualitus é uma operadora que já tem mais de 30 anos no mercado. Nós temos o maior portfólio de navegáveis no Brasil, vamos dizer assim. Eu falo navegáveis porque é de cruzeiros de todos os segmentos. Nós temos aí mais de 40 marcas armadoras no nosso portfólio, que tem de todas as experiências, né, como fluvial, marítimo e fretamentos, charters, para todo o público, tanto no segmento de luxo, quanto do premium e quanto do contemporâneo, que é o standard, tá? Então, assim, contem com a Qualitus para que a gente passe o maior número de opções aí para o seu cliente, né, de todos os segmentos. E hoje nós fazemos parte do maior ecossistema de turismo da América Latina, estamos dentro da BeFly, isso faz menos de um ano, está sendo um sucesso, uma sinergia incrível dentro desse ecossistema lindo de turismo. Então, a Qualitus cresceu bastante, aumentou o número de produtos no seu portfólio, e está sendo maravilhosa a experiência aqui dentro, tá bom? Como falei, temos o maior portfólio completo de cruzeiros de todos os segmentos. Nós temos uma equipe de especialista aqui para atender todos vocês, né? E, de fato, eles conhecem o produto mesmo, os cruzeiros, tanto em visitas técnicas quanto no Noite a Bordo, que a gente promoveu aí esse ano, foi incrível, em nossos treinamentos, nas nossas capacitações, nossas mentorias. Participem, fiquem ligados, se inscrevam no nosso site para recebimento dos nossos e-mails marketing, né? Nós temos aí diversas ferramentas que vocês podem utilizar. Nosso site tem um buscador onde vocês podem fazer consultas online das companhias. Vamos ter mais para frente uma novidade para o mercado, falaremos mais disso posteriormente, quem sabe no próximo treinamento, na próxima capacitação. Temos o white label do nosso site, que vocês podem utilizar também, colocar no site de vocês. Temos nosso super guia de cruzeiros, que eu vou falar um pouquinho para vocês dele, tá? Fazemos Ship Tours, promovemos Ship Tours para as agências do mercado, em diversas cidades pelo Brasil, para conhecer de fato o produto, isso faz total diferença na venda de um cruzeiro, e fazemos as nossas mentorias. Esse é o nosso guia de cruzeiro, um maravilhoso guia. Ele é o seu guia, nós lançamos ele no final do ano passado, ele vai calendário até o final desse ano, e vamos lançar ainda esse ano, o de 2024, para que vocês tenham mais uma ferramenta de trabalho e utilizem aí no seu dia a dia. A ideia, de fato, é que ele seja o seu guia, a sua ferramenta de trabalho para todos os cruzeiros que nós trabalhamos aqui na Qualitus, todas as armadoras, tá? Então, nós temos aí, vocês podem identificar, por exemplo, esse é um dos itens que mais se é utilizado no nosso guia, que é o comparativo entre as companhias. Tem a parte de oceano, a parte de fluvial e a parte de fretamentos, tá? Então, por exemplo, aqui, se você quiser identificar alguma companhia, vamos na Australis, que é super famosa. A Australis, você consegue identificar aqui nessa linha as companhias, isso tem várias folhinhas de várias companhias, tá? Isso é só uma parte do guia. Aqui, você consegue identificar
por classificação, quantos navios tem nessa companhia, se permite criança, se há o inclusive, se tem gorjeta incluída, se tem excursão, se tem spa, se tem cabine conectante. Então tá tudo aqui, realmente ele é o seu guia. Você consegue identificar Australis, por exemplo, peguei como exemplo aqui, número de navios, 2, quantidade de hóspedes, 210, permite criança, sim. Tá tudo aqui, gente. Vocês podem ler esse guia e utilizar. E podem baixar o guia para ter a versão online ou pode solicitar para a Qualitus a versão física, tá bom? Outra parte do guia que é muito interessante e bastante utilizado é o nosso calendário sazonal. Então, vocês conseguem identificar onde está cada companhia, se ela faz aquele destino em específico, em que período ela navega. Então, muita gente pergunta, quando é que é o período do Alasca? Por exemplo, o Alasca ele vai de maio a setembro, isso vocês conseguem identificar facilmente nesse calendário sazonal. Né? Então, por exemplo, aqui Caribe, nem todas as companhias navegam o ano inteiro, né? As que navegam o ano inteiro são as companhias mais no segmento contemporâneo. Algumas de menor porte, que são as companhias de luxo, elas não fazem o Caribe o ano inteiro, porque, na verdade, tem um período aí do Caribe que tem risco de furacão, e elas preferem não fazer nesse período. Tá? Então, aí as companhias mais de luxo, elas navegam no período do Caribe de dezembro a abril aproximadamente. Então, aqui vocês conseguem realmente utilizar como uma ferramenta de trabalho. Para recebimentos das nossas ofertas e novidades, inclusive até tarifa a gente compartilha muito em lista de transmissão. Se vocês querem fazer parte da nossa lista de transmissão, acessem esse QR Code, mande uma mensagem para mim, é o meu telefone, eu mando direto dali as novidades. Então, a gente coloca tudo que é novo produto, todas as nossas capacitações, a gente compartilha tudo através da lista de transmissão. Então, vou deixar um tempinho aí para vocês pegarem o QR Code, mas se não conseguirem, a gente compartilha também um link agora no chat. Se o Rafael, por gentileza, da equipe de marketing puder já colocar aí para eles, eu agradeço. Então, aqui colocamos tudo, evento, tudo que é realmente novidade. Vou passar, tá, gente? E é isso, como Qualitus, eu quero aqui agradecer a participação de vocês. Eu vou deixar agora com o Flávio, a tela é sua, então eu quero que você conte todas as novidades do Explora Journey para gente, sobre tudo, se há um inclusive, sobre a frota, enfim, mostre bastante imagem e vídeos aí, por favor. Muito obrigada, Flávio. Obrigado, Ximene. Obrigado mais uma vez pelo convite da Qualitours. A gente tem essa super parceria já em andamento. E eu vou contar um pouco para vocês sobre Explora Journeys, esse projeto que eu estou honrado em fazer parte desde o início. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Eu acho que... Acho que agora vai com o áudio, inclusive, da apresentação. Ótimo. Conseguem ver minha tela? Sim, já está compartilhando. Vou fechar aqui meu microfone para não atrapalhar. Tá. Qualquer pergunta, a gente já vai interrompendo um pouquinho, vai num bate-papo mesmo. E deixamos para o final, vocês podem ir mandando já, tá, gente, no chat, aqui para gente, as perguntas, as dúvidas, e no final a gente abre um pouquinho para vocês. Exatamente. Eu vou começar contando um pouquinho da família Ponte Vago. Eu acho que a maioria de vocês já deve estar familiarizada com eles, ou de alguma maneira já ouviram falar esse nome. A família Ponte Vago, eles são os proprietários do grupo MSC no mundo. Eles têm 300 anos de navegação. Atualmente a gente tem mais de 700 navios cargueiros, a gente tem mais de 20 navios de lazer. E lá em 2018, a família teve essa ideia de criar uma marca no segmento de luxo. Então, a Explora Journeys é uma empresa independente, 100% independente, ela faz parte do grupo, e a nossa ideia é realmente trazer um novo tipo de experiência marítima para os viajantes do segmento de luxo. A gente tem um único escritório no mundo, ele fica na Suíça, em Genebra, então toda a nossa operação, todo o nosso marketing, tudo relacionado a gente efetivamente fica concentrado lá. E qual é o nosso posicionamento no mercado? Eu acho que essa é uma das perguntas recorrentes que eu mais ouço. O que a gente tem promovido para todo mundo é o The Ocean State of Mind. A gente, obviamente, é uma companhia marítima, mas a gente se posiciona como uma criadora de jornadas. Eu acho que um dos ideais e um dos nossos pilares também é trazer um pouco da hospitalidade suíça, europeia,
para os mares. Então, o que a gente quer fazer é uma combinação tanto das acomodações, da excelência em atendimento, combinada com as experiências terrestres, que aí eu vou contar um pouquinho mais para frente para vocês, qual é o nome dos nossos focos. Então, tenham em mente sempre o The Ocean State of Mind. Eu vou mostrar um vídeo rapidinho contando a nossa origem. Espero que vocês tenham conseguido ver o vídeo e ouvir a gente bem. Funcionou super bem. Funcionou? Legal. Contando um pouquinho da nossa frota, então no nosso projeto a gente tem 6 navios. A primeira entrega é agora em julho. A gente, na verdade, já está em testes no mar, na Itália, e aí, a partir de abril, a gente vai começar oficialmente a mostrar as imagens reais do Explora Journeys. Então, tanto nessa apresentação, quanto se vocês fizerem algum tipo de pesquisa online, vocês vão conseguir ver muito 3D do nosso projeto. E agora a novidade é que a partir da próxima semana, eu já vi umas fotos e uns vídeos desses testes iniciais que a gente fez, contando um pouco, né? Explora 1 e 2, eles são exatamente o mesmo tamanho, eles têm exatamente o mesmo formato. O Explora 3 e 4, eles vão ser 90 metros maiores do que os 2 primeiros lançados. O que a gente tem como pilar e como base da construção do projeto? Design, espaço, opções e as experiências. Eu vou contar um pouquinho de cada um deles para vocês, começando pelo design. Eu acho que essa imagem, ela por si só já fala bastante sobre qual é a nossa entrega. A gente está falando de uma embarcação de 248 metros de casco, são 64 toneladas, são 14 decks, a gente tem 461 suítes. A gente chama de suíte porque a nossa categoria de entrada tem 35 metros quadrados. 100% das suítes são vista-mar, 100% das suítes tem varanda. A gente tem 78 possibilidades de conexões para acomodar as famílias. A gente tem dentro dessas 4 categorias 371 opções de entrada. A gente tem na segunda categoria 67 opções. A gente tem 22 opções na terceira. E dos nossos orgulhos como Explora Journeys é dizer que a gente tem uma Owner Residence, que é o fundo do Explora Journeys, de 280 metros quadrados com uma piscina privativa. Em termos de espaço público, são 16 mil metros quadrados de área pública. A gente tem aí mais ou menos 6,5 metros por passageiro a bordo. A gente tem essa capacidade de, o máximo, 900 passageiros. A gente vai trabalhar sempre entre 700 e 800 a bordo. E aqui é um pouquinho do lobby do Explora Journeys. Um dia desse eu estava brincando, fazendo uma apresentação, eu me confundi e falei, esse é o lobby do hotel. Porque realmente a gente está trazendo um novo design para um navio. Aqui um pouquinho do bar. Essa novidade a gente divulgou essa semana. A The Journey vão ser as nossas lojas a bordo. Elas, na verdade, são boutiques. A gente tem toda uma parte de curadoria da própria família para trazer a bordo marcas italianas, marcas suíças e produtos exclusivos. A gente tem uma preocupação como grupo, como companhia, com sustentabilidade, o respeito aos mares. Uma das novidades que a Explora Journey está trazendo também para esse ano é que a gente vai ser plástico free. A nossa intenção como grupo, e isso já também está divulgado, é que a gente tire dos nossos navios todo o plástico, e, promovendo muito mais, enfim, a questão de sustentabilidade e a preocupação com os mares. Aqui um pouquinho das nossas suítes.
Então, a suíte de entrada, que são as nossas Ocean Suites, elas têm, né, de novo, 35 metros quadrados de entrada. Todas elas têm esse pequeno closet. A gente tem todos os banheiros de mármore, piso aquecido, amenidades italianas e suíças. Toda a parte de cafeteria é do Illy, que é uma marca italiana. Aqui são as Ocean Penthouses, a nossa segunda categoria. Elas têm aí entre 49 e 60 metros quadrados. As Ocean Residences, elas têm entre 70 e 149 metros quadrados. E aqui a Owner Residence, com essa imagem que tem a piscina privativa. Eu estou contando um pouco dos números e reforçando, porque eu acho que é um projeto bem grandioso. A gente tem um navio aí, novamente, né, com capacidade para até 800 passageiros, e a gente está prezando principalmente o conforto, o espaço, a sofisticação, e tudo de uma maneira bem contemporânea. Um pouquinho das nossas opções, então considerando, né, novamente o tamanho do navio que a gente tem 6 restaurantes, a gente tem 12 opções de bares e lounges. Dentro dos restaurantes a gente tem 2 experiências gastronômicas, desculpa, que estão sendo desenvolvidas especialmente para a gente. Então a gente tem o Sakura, que é focado em cozinha asiática, a gente tem o Marburn Co, que é focado em carnes, a gente tem o Mediat, que é para cozinha mediterrânea, a gente tem o Emporium Market, que é o nosso principal restaurante, que é cozinha internacional, a gente tem o Fil Rouge, que é focado em gastronomia francesa, e a novidade é o Anthology, que é uma das nossas experiências excepcionais. São só 48 lugares no Anthology. Essa é uma experiência à parte, ela tem um investimento de 190 euros por pessoa. São até 48 lugares, então ele é bem intimista. A gente vai trazer a bordo, dependendo da sazonalidade e da região que a gente tiver no planeta, chefs Michelin para desenvolver cardápios específicos enquanto eles estiverem a bordo. O Chef's Kitchen, a gente nem tem nenhuma imagem ainda. Vai ser uma experiência para até 12 pessoas. Esse é mais especial ainda. A gente vai ter uma cozinha industrial com uma sala privativa, onde vai ser possível todo mundo acompanhar o desenvolvimento dos pratos, como eles são montados. E como de praxe, a gente tem um serviço 24 horas de room service. Esse é um cardápio desenvolvido à parte, um pouco do nosso entretenimento e um pouco das facilidades que a gente vai oferecer. A parte toda de spa, a gente tem um spa de 700 metros quadrados, vão ser 11 salas de tratamento. A gente tem uma academia de 200 metros quadrados com todos os equipamentos Tecnogym, uma das parcerias que a gente tem desenvolvida. A gente está trazendo também muitas opções de atividades, então a gente tem aulas de yoga, a gente tem aulas de pilates, a gente tem 5 atividades por dia inclusas na tarifas, a gente também tem as opções de personal e contratação de serviços à parte. A gente tem, isso também é uma das coisas muito legais que a gente está trazendo, são as aulas de spinning externas. E aí no vídeo, né, não dá muito para ver, mas a gente tem uma pista de Cooper externa, a gente tem uma quadra poliesportiva. A partir da segunda categoria, a gente vai oferecer equipamentos Tecnogym em todas as suítes. A parte de entretenimento, todas as atividades estão sendo desenvolvidas. A gente tem uma equipe focada em toda a programação a bordo. A gente não vai repetir, assim como o cardápio, que vai ser rotativo a cada 5 noites, a gente também não pretende repetir nenhum tipo de programação. A gente vai ter 14 músicos fixos a bordo com a gente o tempo todo. Eles são extremamente talentosos, eles tocam vários tipos de instrumentos, e a nossa ideia é uma combinação, inclusive regional, com músicos locais que a gente também vai trazer a bordo. Então a gente não vai ter, por exemplo, nenhuma peça em cartaz, a gente não vai ter nenhum tipo de repetição das atividades que vão ser desenvolvidas. Um pouquinho das experiências. Então, o que a gente quer fazer, né? Uma das propostas principais da Explora Journeys é ter as opções muito mais exclusivas. Então, a gente obviamente vai ter os passeios regulares, que podem ser comprados à parte. Então, nenhuma das nossas diárias incluem os passeios. E a gente tem uma parceria com uma empresa que chama Pelorus, que é uma das empresas mais incríveis de experiências que são desenvolvidas no mundo. Eles têm desde visita a fazendas privativas na Islândia, até passeios exclusivos e trekkings na Noruega. Eles estão presentes no mundo todo e eles são focados nesses clientes que estão buscando experiências ainda mais exclusivas. Então, em tamanho de grupos, né, a gente está falando aí de mais ou menos grupos de até 50
pessoas, para 50 passageiros para os passeios regulares, e a gente, obviamente, tem as opções privativas. E aí, matando a curiosidade de todo mundo, que também eu acho que essa é uma das perguntas mais frequentes que eu recebo, para onde a Explora Journeys vai navegar? Então, em vermelho no mapa, é o Explora One, a gente tem a nossa viagem inaugural. Na verdade, a cerimônia de inauguração é no dia 8 de julho desse ano. Dia 17 de julho é a nossa viagem inaugural. O Explora One vai sair de Southampton, na Inglaterra, e ele vai fazer uma viagem de 16 noites pelos fiordes noruegueses. É uma viagem super especial. A gente está cobrindo praticamente todos os fiordes mais importantes do país. A gente vai circular um pouquinho pela Europa, pelo norte da Europa, e aí a gente vai para a Islândia, para a Groenlândia, para o Canadá, para os Estados Unidos, para o Caribe. A novidade é que a gente também vem para o Brasil no Carnaval do ano que vem. Então a gente tem uma saída de Barbados até Santos e depois a subida dele. Ele segue no Caribe mais um tempo. A gente tem uma ultra nova novidade também que foi lançada recentemente, é que a gente vai ter uma saída de 7 noites de Barbados, passando por Alter do Chão, no Pará, e terminando em Manaus, em novembro de 2024. Seguindo pelo Caribe, ele cruza o canal, ele vai para o Havaí, o Alasca e volta para o Mediterrâneo. Enquanto isso, o Explorador já está sendo preparado também. Ele tem uma passagem pelo Mediterrâneo no verão do próximo ano, depois Emirados Árabes, Índia, Maldivas, Seychelles, Zanzibar, Costa da África e termina na África do Sul. Então, os nossos 2 primeiros projetos, eles têm praticamente viagens de destinos completamente diferentes, com uma duração de praticamente 1 ano. Aqui um pouquinho dos roteiros, né, como eu mencionei. Então, a nossa viagem inicial, que vai passar pelos fiordes, inclusive vai até o extremo norte da Noruega. Uma viagem que sai da Europa com destino à Islândia e visita sua capital. A gente tem viagens menores no norte da Europa e na Europa pontualmente, então a gente tem opções de 3 noites. A gente tem essa viagem que vai da Islândia, passando pela Noruega, pela Groenlândia, então visitando os principais pontos da costa da Groenlândia. Ele segue para o Canadá e termina em Nova York. Aqui um pouquinho do roteiro que vai passar pelo Brasil no Carnaval. Então ele desce toda a nossa costa. E essa que é uma das últimas novidades que a gente lançou. Então, novembro de 2024, ele sai de Barbados, passa pela Guiana Francesa, Alter do Chão e termina em Manaus. E aí, para encerrar, tudo que a gente tem de inclusão, eu até acabei antecipando essa parte, as nossas diárias médias, mais ou menos, elas vão entre 600 e 800 dólares, dependendo da quantidade de noites, dependendo da sazonalidade. A gente tem todas as gorjetas inclusas, a gente vai ter o Wi-Fi disponível para todo mundo sem custo, a gente tem o acesso ao spa, não aos tratamentos, mas acesso ao spa e as nossas piscinas termais, todos inclusos. Toda a gastronomia está inclusa, exceto o Anthology e o Chef's Kitchen, que são 2 experiências à parte. A gente está trabalhando numa parceria agora que eu posso contar para vocês com a Moe. Então, todas as nossas bebidas de entrada são fornecidas por eles. A gente está realmente querendo trazer uma coisa completamente diferente para o mercado e elevar realmente o padrão das experiências a bordo. E aí, contando um pouquinho das opções, eu acho que tudo isso é diretamente, acho não, tenho certeza. A Qualitours, dentro da nossa parceria, eles têm as melhores propostas para vocês. Então, a gente tem, por enquanto, as opções de early booking, a gente não oferece nenhum tipo de desconto. A gente tem os suplementos para quem está viajando sozinho. A gente tem também as opções e aí benefícios para famílias que buscam 3 ou 4 suítes. Eu acho que é importante também ressaltar que a gente não tem Kids Club a bordo, a gente aceita, sim, todas as idades. A nossa equipe, que a gente chama de hosts, né, a nossa equipe a bordo, são 640 tripulantes, para dar todo o suporte para todo mundo que estiver com a gente durante as navegações. A gente tem, desculpa, 4 piscinas, sendo que uma delas é de uso exclusivo para adultos, e a piscina no nosso deck principal, né, no deck mais alto, ela tem um teto retrátil também. Journey Together e Journey Together Plus são os nossos grupos, então a gente tem opções para grupos entre 5 e 10 suítes, e entre 10 e 100 suítes. Acho que é isso. Não sei se eu falei muito rápido, espero que tenha sido bem objetivo para vocês e dado uma ideia do que é o nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado e estejam tão apaixonados como eu pela Explora Journeys. Já quero navegar, Flávio. Já vou navegar nesse do Brasil que está passando aqui, do Explora
One. Explora One, exatamente. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, que incrível esse produto. Fiquei apaixonada. É bem diferente, né? Eu acho que quando eu gosto muito desse momento quando a gente conversa, porque até para explicar exatamente, né, onde a gente está, como a Explora Journeys tem se posicionado. A gente tem aí no mercado os cruzeiros de expedição mesmo, né, que são as embarcações muito menores. A gente é um navio mais ou menos de médio porte, e aí existem os navios de lazer. Então, Explora Journeys, a gente está trazendo mesmo essa proposta de combinação de fatores. A gente quer trazer para todo mundo as experiências que esse público no geral tem quando eles estão em passeios terrestres, visitando destinos diferentes. A gente quer trazer isso a bordo. A gente quer que eles experienciem a mesma qualidade, a mesma excelência, viajando com a gente nessas navegações para esses destinos lindos. A gente tem aí a passagem do Explora entre um e o 2 vão ser mais de 40 países, mais de 150 portos. A gente está abrindo, como grupo, mais de 80 portos novos. Enfim, tem muita coisa. Dá para ficar falando sobre números aqui o dia inteiro, desculpa. Imagina, maravilhoso escutar sempre. Enfim, eu vi que eles estão passando pelo Brasil, eu fiquei já pensando, Uhum, vamos tentar um ship tour, quem sabe levar as agências do Brasil para conhecer exato. esse produto mesmo, né? Que faz muita Uhum, diferença, gente. A gente faz muito isso aqui. Muito bacana te escutar. A gente vai trazer sempre treinamentos, novas capacitações, mais novidades e fazer novas captações ainda mais com você e de uhum, outros produtos. Fiquem conectados. E agora eu vou tentar ver aqui as perguntas para a gente tentar tá fazer bom. esse bate-papo com os agentes. Ah, o regime de alimentação. Lourenço está perguntando, e com relação às bebidas, eu acho que o Flávio mencionou, né? É uma Aham, companhia que já oferece as bebidas na linha premium, já incluído, inclusive tanto no frigobar quanto nos restaurantes, nas áreas do bar. Então, ele é exatamente. de fato all inclusive, né, e as bebidas na linha premium também, por ser um produto de luxo, tá? Então, bem bacana, interessante. Inclusive, o room service também já está incluído. Se o passageiro deseja solicitar a sua refeição no quarto, ele pode solicitar, isso já está dentro do serviço, já está incluído, tá? A O gente tem, material, desculpa, desculpa, pode falar, já como ia para outra pergunta. curiosidade, a gente tem aí só a carta de entre vinhos, espumantes e os destilados são mais de 12 opções inclusas. A gente já está trazendo, elevando, né, o padrão, colocando essa seleção de bebidas premium inclusas, os coquetéis, e a gente vai ter a opção para quem ainda quiser uma coisa mais exclusiva. Então a gente tem um pacote em desenvolvimento para esse perfil que realmente está buscando uma outra coisa. De Se experiência alguém solicitar, gastronômica, né, se um alguém solicitar, a gente tem cardápio disponível. diferente, vocês têm como Exatamente. oferecer isso a bordo, e aí o passageiro paga a parte por esse produto exclusivo, né? Vamos dizer assim. Exato. Isso funciona, inclusive nas companhias de luxo, Nas companhias. Uhum. sempre de luxo tem, porque tem público para isso, né? Então eles têm que ter disponível isso no cardápio. Muito legal. Importante. Mais uma pergunta: esse material dos roteiros teremos acesso? Sim, vocês podem ter acesso a isso. Na verdade, tem no site tanto da companhia quanto a nossa equipe de especialistas ficam disponíveis para mandar para vocês as opções, tá? Podem nos solicitar no reservas@qualitus.com.br e a gente envia para vocês as opções, né, de saídas, itinerários e valores. Gostaria desse mapa. Esse mapa está no site também, né, Flávio? Onde Esse está mapa tem, mostrando o Explora 1 exatamente. e o É. 2. Eu posso Tá. compartilhar com a Ximene e ela manda para vocês também. Ou vocês podem procurar a gente, enfim, a gente compartilha, mas esse tem disponível online. No site mesmo de Da Explora vocês, né? Journeys. Legal. Bom dia, você pode nos enviar esse. A apresentação? Tem problema, Flávio, de compartilhar? É porque não vai mudando, né, gente? Não é uma coisa que vai ficar fixa. O que tá acontecendo, assim, a gente tem uma ficha técnica que eu acho que é até mais legal. Tá, melhor Tem um mesmo. PDF, posso mostrar para vocês rapidinho? Pode, já tá contigo aí. Eu acho que vocês vão acabar vendo até a minha. Ou você quer compartilhar depois? Não, não, é Ah, rapidinho aqui, só para tá. vocês verem, porque eu acho que essa ficha, ela já vai acabar resolvendo bastante. Aqui, ó. Aqui é tudo online, a gente vai conversando e já vai respondendo. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Apareceu já? Sim, pode ampliar, acho que Aqui, fica melhor, não?
é uma ficha técnica, na verdade esse é um PDF já, que fica Sim. fixo, e ele tem as informações básicas sobre Explora Journeys. Então, basicamente, as apresentações que a gente faz, como é muito dinâmica, a gente acaba não compartilhando. Mas aqui tem as informações técnicas que eu acabei contando para vocês. Então, quantidade de switches, os formatos. É um PDF bem simples. Eu vou compartilhar com a Ximene. E aí, se isso ajudar vocês também. Sim, ótimo, a gente pode compartilhar com eles posteriormente, maravilhoso. Estão perguntando aqui se tem idade mínima para criança. Não tem. A gente vai aceitar todas as idades a bordo, inclusive uma outra curiosidade, né? A gente tem acompanhado todas as reservas desde o início do projeto. A nossa faixa etária hoje de quem já reservou Explora Journeys e vai navegar com a gente é de 53 anos. Ai, que Então legal já já ter é isso. um público mais jovem, é um público mais adepto dessas novidades, viagens Jornadas. diferentes, jornadas diferentes, porque realmente serão, assim, né? Eu acho que o Isso. Explora 1 ele acaba passando por destinos muito especiais, então Islândia, Groenlândia, a própria navegação da Noruega. O Explora 2 tem muita novidade. A história dele, o Oriente Médio, principalmente acho que a costa da África, é um dos pontos, é um dos highlights que a gente tem. E aí a gente decidiu que a gente vai sim aceitar todas as idades. Principalmente que a gente acha que o Explora é um ambiente familiar, assim, no sentido, a gente não tem dress code, isso é uma outra coisa também que eu acho legal a gente contar. A gente não está entrando no mercado como uma companhia extremamente tradicional, então a nossa ideia é realmente ter flexibilidade e trabalhar junto com as famílias. De novo, né, a nossa equipe toda a bordo vai estar disponível para ajudar e desenvolver atividades também para as crianças. Muito legal. Material físico, para colocar nas agências. Eu não sei, Flávia, você já tem catálogos para a gente? A gente, eu acho que até a apresentação ela está em inglês ainda, porque a gente não tem traduzido para o português. Sim. A gente deve ter, mais próximo da viagem inaugural, a gente deve ter o material físico já. Ele vai estar em inglês ainda, porque a gente não tem nenhum tipo de publicação traduzida. Ah, Mas a assim gente que. utiliza ele em inglês, então, de repente, eu até depois peço que você nos envie, se você tiver catálogos, Manda, porque pode deixar. uns ou não muitos, né, enfim, é Aham, interessante ter aqui, porque das outras companhias realmente são em inglês, não tem como, legal. a maioria é em inglês. Difícil são as Sim. companhias que traduzem para o mercado brasileiro. E a gente fez um guia super bonito, assim, ele é pequeno, assim, super, super fofinho. Ah, Enfim. então bem legal, porque é bem mais curtinho, né. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Muita gente quer conhecer. A gente está muito ansioso, a gente faz contagem regressiva. Eu imagino. Como funciona o processo para a agência vender o produto? Denise, primeiramente você pode fazer o seu cadastro no nosso site, na página de agentes, enviar para a gente o seu cadastro, vamos te mandar um e-mail de boas-vindas, e aí o pessoal do suporte comercial já vai mandar para você os nossos contatos e você já pode iniciar. É super simples o cadastro na Qualitus, não tem burocracia, gente. Manda só o cadastro para a gente e a gente já dá as boas-vindas para vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Eu percebi essa questão de idade que vocês mencionaram aqui, e que o Flávio contou, essa questão de idade de público, que agora eles estão começando a entender que já tem reservas para o produto, apesar de estar ainda será lançado, que isso tudo depende muito do número de noites que é proporcionado, porque a pessoa mais jovem, lá para os seus 50 anos, ela não tem muito tempo disponível, mas tem o dinheiro para o produto. Então, acontece muito isso. E, às vezes, aquela pessoa que tem tempo e dinheiro, ela já faz uma rota mais longa. E a gente percebe isso muito quando a gente visita os navios. Então, como eles vão lançar, por exemplo, esse roteiro de lançamento, que são só 6 noites, com certeza deve ter um público mais jovem, né? Ainda mais sendo fiordes noruegueses. Então, assim, 6 noites é um período excelente para fazer uma viagem, e aí já atrai mais o público mais jovem, né, porque eles têm como fazer esse roteiro menor, numas férias mais curtas que ele consegue fazer. A gente percebe muito que a idade a bordo vai depender muito do destino ofertado e do número de noites que a companhia está ofertando. Isso influencia bastante, tá?
Então, aos poucos, aí a gente vai conseguindo entender mais ou menos. Eu não sei, o número de noites estão variando, né, Flávio, com vocês, né? Exato. A viagem inaugural são 16 noites. Então ele sai, passa pelos fiordes. A gente tem no São retorno dele 16, mas tem o de 6, não é isso? Ou não, a eu gente escutei errado. não, são 16 mesmo. A viagem Então inaugural tá. são 16 noites. E Uhum. a partir da viagem inaugural, enquanto ele estiver na Europa, a gente tem opções mais curtas. Então a gente tem, por exemplo, viagens da Inglaterra para a Bélgica, que são 3 noites. Então a gente tem Ai, que legal. opções Dinamarca, a Inglaterra, que vão ser 5 noites. Olha, isso é Então, novidade para o mercado, viu? exatamente. Então, roteiros menores no norte da Europa, eles são basicamente um teste inicial para a gente também. De novo, a Sim. gente é uma companhia em desenvolvimento, né? Uma companhia nova. A gente não está lançando um navio, é o que eu costumo dizer, a gente está lançando uma empresa nova. Então, como uma empresa nova que quer revolucionar a maneira do mercado e experienciar de novo as nossas jornadas, a gente tem trabalhado com essas opções mais curtas, necessariamente na Europa. Então, quando vocês forem dar uma olhada no roteiro, vocês vão conseguir ver. Tem 3, 5, 7 noites. Olha, As bem bacana. jornadas maiores são as jornadas que a gente chama de travessia. Então, uma jornada longa, por exemplo, que sai da Islândia, que é um país maravilhoso, ela vai passar pela Islândia, vai passar pela Groenlândia, cruza o Canadá e chega nos Estados Unidos. Essa também são 16 noites. Mas por que ele está fazendo toda essa viagem? Existe, por exemplo, a opção de conhecer só a Islândia? Existe. Então a gente tem uma saída da Inglaterra para a Islândia que são 7 noites. Ele acaba visitando Reykjavik. Uma outra coisa importante é as jornadas a partir de 7 noites, a gente está trabalhando com 2 noites por porto, que também é uma novidade. Porque geralmente, quando você faz, dependendo da companhia da navegação, você fica menos horas. Então, tem companhia que fica 12 horas, tem companhia que fica 24 horas. A nossa ideia é trazer também essa experiência local com maior duração. Então, a gente quer que eles experienciem os destinos essencialmente, não seja só um embarque do embarque. Então, aproveitar a noite, né? Com overnights Exato. fica até mais interessante, né? De Uhum. repente você está na Grécia e você também conhece a noite na Grécia, né? Exatamente. Então, realmente faz bastante diferença essa questão de ficar duas diárias, né? No Uhum. destino. Muito legal. Tem mais algumas perguntas aqui, tá? O pessoal está perguntando sobre babá, se tem como contratar a bordo, né? Já que aceita criança. Não sei se vai ter esse Essa tipo de serviço. pergunta, olha, essa é uma boa pergunta. Essa eu nunca tinha recebido. Essa eu vou confirmar. Eu É que, confirmo para vocês. como é um navio mais para o segmento de luxo, Exato. não tem Kids Club, que geralmente nos navios, as pessoas que ficam no Kids Club, os monitores, eles se oferecem como serviço de Como serviço babysitter. adicional. Exato. Isso. E aí as pessoas podem pagar e ficar. No caso, por ser um Uhum. navio de luxo, eu imagino que não tenha, tá? Porque nas companhias de luxo geralmente não tem esse Não tipo de tem esse serviço, serviço. Exatamente. tá? Mas de qualquer modo a gente pode verificar e depois responder para Eu vou vocês. confirmar. Gente, não aceita pet, tá? Não, Pet não. não é aceitado em navios de cruzeiro de lazer. Uma outra coisa também, que é uma curiosidade, não tem ferro de passar roupa nas suítes, que também já É, me mas é questão de perguntaram. segurança. Exato. Por questão de segurança, normalmente não é possível embarcar nem com ferro de passar, nem com chapinha de cabelo, vamos dizer assim. Nem com chaleira, nada que for elétrico, assim, que tem o risco de causar algum tipo de incêndio, mesmo que seja pequeno, na cabine, eles permitem que embarque com isso. O navio em si, ele já tem o serviço de lavanderia, que inclusive no Explorer já está incluído, certo, Flávio? Sim, já. E aí vocês podem utilizar o serviço de lavanderia, lá já fica ferro de passar, máquina de lave e seca, então numa jornada mais longa, isso é bem utilizado pelos hóspedes, tá? E Uhum. é bem bacana essa área. O idioma a bordo normalmente é inglês, certo, Flávio? Pode existir algum guia. Ai, minha pergunta sumiu daqui. Pode existir algum guia, eventualmente, que fale português de Portugal, né? A Ou gente vai ter a enfim. bordo muitas nacionalidades. Uma das preocupações também da gente, como empresa desde o começo, foi trazer essa variedade. Então a gente tem já contratados para o Explorer One português, inglês, francês, alemão, espanhol, italiano. A gente tem uma equipe muito diversa, muito, muito, muito diversa. E a gente tem muito orgulho de dizer, porque desde o início do projeto a gente teve esse cuidado de conseguir contratar, como a gente, né, como a própria equipe,
de diversificar exatamente todas as línguas. A gente vai ter sim. Legal, bacana. Hã, pode vender para qualquer cliente, sim, pode, claro, gente, vamos estar aí para isso, Todos são no bem-vindos, exatamente. mundo, né. Como estão as exigências sanitárias sobre o Covid? É necessário que o passageiro seja vacinado? Como está aí? Assim, geralmente as companhias exigem com certificado de vacinação, as de luxo, o certificado apenas. Aqui no Brasil eles estão pedindo ou o certificado ou o teste de PCR. Mas aí no caso, geralmente para fora, eles pedem um certificado de vacinação, tá, com reforço. É Uhum. isso, Flávio? É isso mesmo. Tá. Gente, aceitar pet não tem como, eles não aceitam. Acho que existe um navio, se eu não me engano, em uma rota específica, que é Nova Inglaterra, se eu não me engano é uma travessia, na verdade, que é ou é Cunard ou é Holland que aceita, mas assim, é bem difícil, eu lembro de ter lido isso um tempão atrás, mas não aceita de jeito nenhum pet, tá. Não aceita, gente. Os nossos filhos de 4 patas, muita gente, né, não quer deixar aqui. Bom, é isso, Flávio, eu quero agradecer a sua participação, vamos promover mais treinamentos e capacitações aí para os nossos parceiros, agentes de viagens, e agradecer a todos vocês aí, retomamos aí os nossos treinamentos, e eu vou divulgar mais vezes e tentar fazer mais frequente aí esses treinamentos com vocês, tá. Super obrigado de novo, contem comigo, contem com a Explora Journeys. A gente tem essa parceria com a Qualitours, eu tenho certeza que a gente vai ter muito sucesso. Muito obrigado, Ximene, de novo. Obrigado, João, pelo convite. Estou à disposição e a gente vai ter muita coisa para compartilhar. Então, assim que tiver muito mais novidades, a gente tiver mais coisas divulgadas, a gente combina. Estou sempre à disposição. Obrigada a você, mais uma vez. Gente, perguntaram da gravação, vai ficar disponível logo mais no site da Qualitus, na página de webinars, tá? A gente vai deixar lá para vocês. Um beijo, muito obrigada a todos. Obrigado, Boa bom tarde aí dia. para vocês. Bom dia, né, ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigado.